Olá, meus irmãos e minhas irmãs que nos acompanham pela internet. Estamos começando mais um Conexão no Lar, o seu programa semanal aos domingos à tarde, quando você aí da sua casa pode acompanhar a nossa programação aqui da igreja, ouvir e conhecer mais da Palavra de Deus. Estamos iniciando o segundo programa Conexão no Lar e eu estou muito feliz como pastor da nossa igreja pela audiência que tivemos na semana passada e certamente também teremos nesta semana. Pastor Itamir preparou mais uma mensagem especial para você, mas antes de começarmos eu queria ler um texto da Palavra de Deus que está em Mateus capítulo 10, nós vamos ler os versículos 19 e 20, que diz o seguinte: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. E esta é a palavra que nós temos para hoje, entender que o nosso testemunho é feito pelo Espírito Santo de Deus, que habita no nosso coração, que nos prepara e nos capacita para dizer aquilo que as pessoas precisam ouvir. Vamos iniciar este culto orando ao Senhor. Quero convidar você a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça e nós vamos falar com o Pai. Senhor, muito obrigado por mais uma tarde que o Senhor nos concede em Tua presença. Obrigado pela internet, por este meio que nos possibilita chegarmos às casas dos nossos irmãos aqui no Brasil e em outros países e compartilharmos a Tua palavra de maneira oportuna nesses dias tão difíceis que nós estamos vivendo. Pedimos que o Senhor nos abençoe a entendermos a Tua palavra e também vivermos por ela, nos capacitando a termos um testemunho que glorifique o nome do Senhor e leve pessoas ao Teu conhecimento. Abençoa-nos nesta tarde, nós oramos e entregamos este culto ao Senhor, o fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos começar esse nosso culto tendo um tempo gostoso de louvor e adoração ao Senhor. Acompanhe conosco. Senhor, Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso, justo e verdadeiro são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará,
pois só teu nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a tua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. La 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 la. Muito bom foi acompanharmos esse tempo de louvor que nos prepara para ouvirmos a palavra de Deus. Nosso pastor e mestre Itamir já está a postos e eu gostaria, antes de passar a palavra ao pastor Itamir, lembrar a todos vocês o que diz o texto de Atos 1:8, que diz que nós seremos capacitados pelo poder do Espírito Santo para sermos suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria até os confins da terra. Isso nos faz entender que o testemunhar de Cristo é uma orientação que o Senhor mesmo nos dá através do Espírito Santo que habita em nós. Então vamos à palavra de Deus com o nosso querido mestre, pastor Itamir. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é um grande prazer estar com você
e eu queria convidá-lo, e você sabe que nós somos da Primeira Igreja Batista de Santo André, eu queria convidá-lo para um encontro com Deus no lar, para a conexão no lar, exatamente. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a Palavra de Deus durante vários capítulos, vários livros, vários meses, vários domingos, porque nós queremos estudar profundamente a Palavra de Deus. E o livro que Deus tem nos dado como inspiração para estudar com você é o livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito querido da nossa igreja, principalmente porque nós vamos aprender como tudo começou. Olha só que título bonito para esse livro, Como Tudo Começou, Atos dos Apóstolos. E eu queria que você me acompanhasse, exatamente vendo essa tela que vai aparecer aqui, para você poder acompanhar, como é que o Dr. Lucas fez de uma maneira muito especial. Ele divide o livro em 3 partes. E você lembra que nós, como igreja de Santo André, a PIB de Santo André, é uma igreja que conhece praticamente de cor esse versículo do capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e também até os confins da terra. E é interessante perceber exatamente isso, como você está vendo aí na tela. No capítulo 1 até o capítulo 7, nós temos a primeira parte, que é Jerusalém sendo o centro exatamente da evangelização. Uma vez que o Senhor Jesus foi assunto ao céu, uma vez que o Senhor Jesus subiu, foi glorificado, ele deixou uma responsabilidade para nós como igreja, para os seus discípulos, para os seus apóstolos. E era evangelizar, proclamar o evangelho, as boas novas de salvação. Quem é a figura principal entre aqueles 12 apóstolos? Porque Matias vai ser escolhido também. Pedro era a pessoa principal, era a figura principal, já perdoado, agora ele podia também se dispor a pregar o evangelho. E a igreja, então, começa a crescer entre os judeus. Na segunda parte, como você está vendo aí, é o capítulo 8 até o capítulo 12. Capítulo 8 até o capítulo 12, onde o evangelho vai chegando aonde? Em Samaria e Judéia, Judéia e Samaria. O local importante para que o evangelho comece a sair de Jerusalém é exatamente aquele que Lucas escreveu no capítulo 1, versículo 8. Jerusalém, Judéia e Samaria e depois confins da terra. Então, Judéia e Samaria, judeus da pátria rejeitam a palavra. Então, a prisão de Pedro acontece exatamente ali em Jerusalém ainda e vem um juízo sobre Herodes, porque Herodes, então, ele mata Tiago. Tiago, vamos entender quem é, depois você vai saber um pouco melhor isso daí, é o irmão de João. E ele, então, é o primeiro dos 12 que sofre o martírio. Lembrando que a palavra testemunha significa também ser mártir. Portanto, logo no capítulo 8 até 12, nós encontramos a prisão de Pedro e também a morte de Tiago. Mas encontramos também no capítulo 6 e no capítulo 7 o quê? A morte de Estevão. Embora não fosse um dos 12, Estevão também foi martirizado. Portanto, temos que lembrar claramente que o sofrimento, o martírio, faz parte da vida cristã. E aí, Lucas vai para a terceira parte, nós vamos estudar todos os capítulos de Atos. Do capítulo 13 até o capítulo 28, nós encontramos exatamente não mais Jerusalém, não mais Judéia e Samaria, mas vamos encontrar Antioquia da Síria como centro principal de difusão do evangelho. Paulo agora se torna a figura principal. Não é mais Pedro, é Paulo agora a figura principal. Judeus da dispersão rejeitam a palavra e os juízos vêm sobre esses judeus. E os gentios começam a aceitar a palavra de Deus. E o que acontece é que lá no final do livro nós encontramos Paulo preso, tanto em Cesareia como em Roma. Enfim, é um pequeno panorama que a gente está dando para que você saiba o que nós vamos estudar durante todo esse período aqui. Jerusalém, Judéia e Samaria e confins da terra, que Deus possa nos abençoar e possa nos animar para que a gente possa, então, difundir o evangelho de uma maneira toda especial. Nesse primeiro capítulo, Lucas inicia o seu registro
mostrando-nos a sua metodologia. Lucas é um doutor, é um médico, uma pessoa muito querida e uma pessoa muito bem organizada. E ele tem um método todo especial de mostrar, de revelar para os seus leitores aquilo que ele quer mostrar, que é o início da igreja, como tudo começou. Ele nos mostra como foram os dias após a ressurreição. Ele nos mostra a ascensão do Senhor Jesus Cristo, ele nos mostra a prática dos apóstolos, e ele nos mostra também a escolha de Matias. Tudo isso que a gente vai ver nesse primeiro capítulo de Lucas. E eu queria convidar você para essa frase que você sabe que eu sempre gosto de ter, para que você possa entender o resumo que nós temos desse capítulo. Olha só, eu vou ler bem claramente para você. O testemunhar de Cristo deve ser feito sob a orientação de Deus, que nos capacita com o Espírito Santo. Eu repito, o testemunhar de Cristo deve ser feito sob a orientação de Deus, que nos capacita com o Espírito Santo. Se você estiver vendo essa tela, se você quiser anotar aí, anota na sua casa, para que você tenha essa frase realmente como uma direção para esse estudo que nós estamos fazendo. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 detalhes do início da igreja cristã. Como tudo começou, nós temos 5 detalhes que o Dr. Lucas vai mostrar para nós e esperamos que, pelo Espírito Santo, nós possamos aprender aquilo que está escrito na Palavra de Deus. O primeiro detalhe se vê no versículo 1, se vê na maneira como Lucas preservou o seu registro. Lucas é um homem de Deus, mas você deve se lembrar, ele é o único gentio que escreveu um livro bíblico. Olha que coisa bonita. E olha que livro bonito que nós estamos estudando. Ele não pertencia a nenhum dos apóstolos, nem era amigo de alguns dos apóstolos. Ele não pertencia aos 12. Lucas foi alguém que se converteu posteriormente à ascensão do Senhor Jesus Cristo. E a partir daí, o que nós encontramos é exatamente isso. Lucas registrando uma história tão bonita. Se você se lembra um pouquinho da Bíblia, do Novo Testamento, o Evangelho de Lucas foi a sua obra inicial. Isso é, nós temos os Evangelhos na nossa Bíblia, no nosso Novo Testamento. O que nós aprendemos ali? Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 livros que descrevem o quê? A vida do Senhor Jesus Cristo, o ministério do Senhor Jesus Cristo, o ensino do Senhor Jesus Cristo. Lucas é o terceiro na lista, mas ele então fez uma obra muito especial, dedicando ao amigo de Deus. Ele dedica esse livro a Teófilo. Teófilo significa amigo de Deus. Se tivermos alguma irmã que tem uma gravidez e sabe que vai ser um neném, um nome bonito, embora não muito conhecido, é Teófilo, porque é amigo de Deus. É um belo nome. Muito bem, Lucas então ele escreve e dedica esse livro para o querido Teófilo. Por quê? Porque ele faz uma pesquisa muito séria, porque ele não pertencia aos 12, não conheceu o Senhor Jesus pessoalmente, ele vai procurar com os apóstolos e vai procurar com as pessoas que estavam rodeando o Senhor Jesus enquanto ele estava vivo, toda a história que ele poderia obter sobre Jesus. E ele faz isso de uma maneira muito especial, registrando tudo isso lá no Evangelho de Lucas, em que nós vemos então, e você sabe que é o único evangelho que fala sobre o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o encontro de Maria com Isabel. Então ele vai pesquisar, ele pesquisou muito bem. E agora então, chegando no final do capítulo 24 do livro de Lucas, do Evangelho, ele mostra que o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus foi assunto aos céus. E quando ele começa o segundo volume da sua obra, ele começa exatamente de onde ele parou no primeiro volume. Ele começa mostrando o quê? Que o Senhor Jesus estava com seus discípulos e foi elevado às alturas. E a partir daí, então, o primeiro detalhe que se vê na maneira como Lucas preservou o seu registro é assim. No versículo 1, então, você lê exatamente isso. O Evangelho de Lucas, a sua obra inicial, e agora Atos dos Apóstolos, o segundo volume da sua obra. O segundo detalhe que nós encontramos nessa narrativa tão especial que o Dr. Lucas deixou para nós é a narrativa do período pós-ressurreição. E você sabe que, pela graça de Deus, o Senhor Jesus quis provar e provou que estava vivo. Registro da ressurreição até a ascensão.
Então, o que nós encontramos aqui, nesses versículos 2 a 4, nós encontramos exatamente aquilo que aconteceu durante 40 dias. 40 dias o Senhor Jesus estava ressurreto diante dos seus discípulos, diante dos seus apóstolos e com mais alguma comunidade. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, ele fala que Jesus apareceu pelo menos para 500 irmãos. Muitos deles, naquela época, 57 mais ou menos, quando Paulo escreve para os Coríntios, alguns já tinham até falecido, mas uma boa parte tinha visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Isso é muito especial. O Senhor Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, foi sepultado. E isso é a estrutura do Evangelho. E a partir daí, o que aconteceu é que ele, tendo sido ressurreto, o que aconteceu foi que, de uma maneira toda especial, ele aparece, ele se mostra. E você lembra, por exemplo, daquela situação que Tomé viveu. Não, eu não creio, não, que é isso, vocês estão enganados e tal. Jesus, durante uma semana, deixou Tomé, talvez assim, um pouco ansioso. Será que é verdade? Será que não é? Será que os meus amigos aqui estão enganados? Depois de uma semana, você vê lá no finalzinho de João, e o que aconteceu? O Senhor Jesus apareceu. O Senhor Jesus apareceu e falou, Tomé, você crê que eu estou vivo ou não? Olha aqui a minha mão. Coloque aqui o seu dedo, coloque o seu dedo do meu lado. Aí Tomé fala, não, meu Deus, Senhor Deus e Deus meu. E a partir daí, então, o que acontece é que também Tomé agora é um outro discípulo, também proclamador do Evangelho. Jesus instrui os apóstolos e instrui falando exatamente aquela orientação de que o Espírito Santo viria sobre eles. Fiquem em Jerusalém, aguardem um tempo para que a promessa se cumpra. Essa promessa tinha sido dada já desde o Antigo Testamento. Por exemplo, a gente lembra do livro de Joel, né? Mas tinha sido dada também por João Batista e tinha sido dada pelo Senhor Jesus, que viria um novo tempo, o tempo do Espírito Santo. Jesus então se apresenta e prova que estava vivo, inclusive de uma maneira muito especial. Sabe como? É uma coisa que todo mundo gosta de fazer, comendo um churrasquinho. Só que era um churrasquinho de peixe. Peixe e pão assados ali na beira da praia. O Senhor Jesus se alimenta com eles, mostrando que, olha, eu estou vivo. O Verbo encarnado está morto, ressuscitou e está vivo. Morreu, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. Que bênção! Então podemos crer claramente na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e nas suas provas que ele deu para que nós soubéssemos que de fato ele vive. Ele depois sobe aos céus, ele é elevado aos céus, é glorificado. E a partir daí então podemos saber que esse Senhor vivo ainda continua conosco. Um terceiro detalhe que nós encontramos é que Lucas vê na narrativa da ascensão de Jesus alguma coisa muito especial. Jesus fala aos seus discípulos sobre o reino de Deus. A grande mensagem que nós devemos pregar como igreja e nós devemos entender como cristãos é que o reino de Deus é uma realidade. Você pertence ao país chamado Brasil. Eu acho que a maioria de nós que está nos vendo agora, nós somos brasileiros. Temos uma carteira de identidade e assim por diante. Mas o fato é que você pertence a um outro reino. Eu e você pertencemos ao reino de Deus. E a partir daí, nós precisamos nos submeter ao rei. Se temos um reino, temos um rei. E o rei é o Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus pede para os discípulos esperarem um pouquinho a promessa que tinha sido dada. E essa promessa, de fato, acontece lá no capítulo 2, quando nós vamos estudar o capítulo 2, era a promessa de que o Espírito Santo viria. O Senhor Jesus, então, os orienta. É interessante que os apóstolos, até aquele momento, ainda não conseguiam entender quem era Jesus. Quem era aquele ser maravilhoso, espetacular, nunca visto por homem algum. E ele fala, então, o seguinte, olha, aguardem, porque quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês vão entender tudo.
Pedro, provavelmente Pedro no versículo 6, ele falou, ah, Senhor, então é nesse tempo agora que o Senhor já está ressuscitado, o Senhor está vivo, o Senhor vai restaurar o reino de Israel? E Jesus falou, calma, Pedro, você não está entendendo, calma que você vai entender, deixa o Espírito Santo vir. Fique tranquilo que o Espírito Santo virá para lhes dar uma nova visão, a visão correta da realidade entre eu e vocês, entre nós, seres humanos, e o nosso Deus. Jesus, então, foi elevado às alturas. E os discípulos ficaram assim, como que perplexos. Jesus foi falando com eles e foi sendo elevado. Imagina essa cena. Tenta imaginar Jesus sendo elevado e vocês olhando para cima e no meio das nuvens o Senhor Jesus vai subindo e desaparece. E eles ficaram assim, extasiados, ficaram perplexos. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, o Senhor tinha mandado alguns anjos para estarem com eles ali. Eles falaram, pessoal, não fica apavorado, não fica perplexo, não fica chateado. Ele vai voltar, ele vai voltar. A grande missão do Senhor Jesus é que ele veio, ele foi, mas ele volta. Ele volta. E aí os anjos falam, assim como vocês estão vendo ele subir, entrando nas nuvens, assim ele também voltará, para um dia resgatar a sua igreja e estar com todos nós. Então, veja só, nesse capítulo 1, Lucas vai dando todos os detalhes. E aí ele dá um outro detalhe muito interessante, ele mostra como que os discípulos eram muito sérios na obediência ao Senhor, muito sérios na sua vida cristã. E os apóstolos mostram, no versículo 12, 13 e 14, que eles estavam reunidos. Aquela situação em que, embora um deles tenha traído Jesus, tenha vendido o Senhor Jesus, não fez com que os apóstolos se afastassem uns dos outros. Eles ficaram mais unidos ainda. E aí, sabe o que eles fizeram? Uma das coisas que a gente percebe é que os discípulos estavam sempre reunidos, era um grupo pequeno, estavam reunidos e estavam orando. E o que a gente vai perceber também, e Lucas faz questão de mostrar isso, que irmãos e irmãs que tinham sido abençoados pelo Senhor Jesus Cristo, também estavam com esses apóstolos, estavam reunidos orando. Mas o mais bonito em tudo isso é que Lucas mostra que a família de Jesus, isso é, a Dona Maria, e os seus irmãos e irmãs estavam também frequentando essa reunião. Por quê? Porque agora eles entendiam que aquele ser que eles conviveram no dia a dia ali, lá em casa, esse ser era alguém especial, porque tinha morrido, mas estava vivo novamente e agora tinha subido aos céus. Então, a família de Jesus começou a crer que ele era alguém diferente. E você lembra lá no capítulo 7 de João, que o próprio apóstolo João, que era primo do Senhor Jesus, dizia muito bem, ele disse claramente que os irmãos de Jesus não criam nele. Mas depois que Jesus, ressurreto, apareceu para Tiago, veja que bênção, ele começou a crer. Ele falou, meu Deus, esse meu irmão que dormia lá perto de mim, que estava lá com a gente, esse é Deus verdadeiro. Então, imagina que experiência especial que essa família teve com o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Eles perseveravam unânimes em oração. Queridos irmãos, talvez uma boa dica que a gente possa perceber no livro de Atos é que a oração era parte fundamental da igreja cristã primitiva. E nós somos então desafiados, somos encorajados a também orar sempre e sempre, porque temos um Deus vivo, um Deus que escuta a nossa oração, um Deus que quer nos abençoar. E finalmente, o quinto detalhe que a gente vê nessa narrativa do querido Dr. Lucas é a narrativa da escolha de Matias. É importante que Lucas tenha mostrado isso para que a gente percebesse que exatamente aquele grupo chamado de 12 iria ser agora completado, porque Judas tinha sido então eliminado, ele mesmo se matou. E a partir daí então Pedro, agora já perdoado, liderava os encontros com 120. Você está vendo aqui na tela exatamente isso daqui. É interessante perceber que as escrituras sagradas davam base para os encontros. É interessante perceber que Pedro, agora recuperado,
recolocado, reconduzido à liderança do Colégio Apostólico, ele conhece bem as Escrituras. E ele cita um dos salmos muito importantes lá do Antigo Testamento para mostrar o quê? Que o próprio salmo já predizia que alguém tomaria o lugar do traidor. E citando as Escrituras, então, nós encontramos o quê? Um homem agora completamente perdoado pelo Senhor Jesus Cristo, com autoridade de mostrar pelas Escrituras que o Senhor teria novamente aquele grupo de 12. A interpretação das Escrituras foi tremendamente correta. Ele fez uma exegese, ele fez uma interpretação, ele realmente usou as Escrituras e colocou Matias, né? Você sabe que houve um sorteio lá entre Matias e um tal de Barsabás, chamado Justo, e Matias foi escolhido. Qual era a responsabilidade desses que poderiam estar agora entre os 12? Eles tinham que ter estado com Jesus, tinham que ter visto Jesus, tinham que ter acompanhado o ministério do Senhor Jesus Cristo. Então, por aí a gente percebe então que embora os 12 foram escolhidos para estar com Jesus, nós temos muito mais gente que também entendia que Jesus era aquele prometido lá do Antigo Testamento. Era o Messias, era o Cristo. E a partir daí, então, Matias é escolhido. O capítulo 1 termina dessa maneira. E ele nos dá, então, uma pista de que alguma coisa especial vai acontecer no capítulo 2. E você sabe o que vai acontecer no capítulo 2 especial, que é a vinda do Espírito Santo. Mas o que eu queria destacar nesse momento é que esses queridos irmãos, que nós vamos encontrar um dia lá no céu, eles estavam orando, esperando a promessa ser cumprida. Concluindo, o testemunho de Jesus Cristo deve ser feito sob orientação de Deus, que nos capacita com o Espírito Santo. Eu e você temos uma responsabilidade, testemunhar, anunciar as boas novas de salvação. O Espírito Santo nos conduz a isso. Então nós somos desafiados a testemunhar, anunciando a salvação que só Cristo pode dar. Essa é a nossa grande tarefa, anunciar para os nossos amigos, para os nossos parentes, para os nossos colegas, para os nossos vizinhos, que só Jesus pode nos dar a salvação. Somos privilegiados para fazer isso, porque a capacitação é Ele mesmo que nos concede, através do Espírito Santo. E eu quero deixar com vocês, para terminarmos nesse momento, uma pergunta. Temos dado liberdade para o Espírito Santo nos conduzir nessa missão? Temos dado liberdade para que o Espírito Santo nos conduza nessa missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo? Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, então, nos abrir para que o Espírito Santo possa nos usar como instrumentos, para que mais pessoas possam conhecer a verdade do Evangelho. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Itamir, por compartilhar conosco hoje Atos capítulo 1. E eu quero lembrar a todos vocês que estão em casa que durante este tempo aqui no Conexão no Lar e também nos estudos dos pequenos grupos, nós estaremos estudando os 28 capítulos do livro de Atos, esta linda jornada e história da fundação da igreja e do seu avanço missionário. Também quero lembrar a você que ainda não se inscreveu para participar da Escola Bíblica Dominical. Já começamos hoje e ela vai ter aí mais estudos nos domingos seguintes. Então quero desafiar você a se inscrever em uma das classes da nossa Escola Bíblica Dominical e assim conhecer mais da Palavra de Deus. Nós vamos terminar este nosso culto com uma oração. Quero convidar você mais uma vez a fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. Pai, muito obrigado por esse tempo que pudemos chegar a cada lar, a cada família desta nossa igreja e de outras igrejas também que estiveram conosco nesta tarde. Obrigado por este privilégio de estudarmos a Tua Palavra, de conhecermos os detalhes do avanço da Tua igreja, cumprindo a ordem missionária do Senhor Jesus. E agora nós pedimos que o Senhor nos despeça em paz, nos dando uma semana abençoada e protegendo de maneira especial todas as famílias desta e de outras igrejas que estão enfrentando esse terrível momento. Clamamos pela presença do Senhor em cada um destes lares, protegendo-os do mal, da doença, da praga, e aquelas famílias cujos parentes
pessoas já foram contaminadas e estão enfermas nos hospitais ou mesmo em casa, que o Senhor venha sobre elas com a tua providência, trazendo cura e restauração para a glória do teu nome. Nós abençoamos esses lares e pedimos completa restauração dessas famílias. O fazemos em nome de Jesus. Amém. E para terminarmos com chave de ouro, queremos deixar para você um lindo louvor especial que a nossa equipe preparou. Até a próxima semana e Deus abençoe a todos vocês. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. A igreja, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Nas promessas e de não falhar, quando as tempestades vêm me atolar, pelo pé do Cristo hei de batalhar. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegre e na luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus.